A paz do Senhor, seja mais-vindo a mais uma edição do podcast EBD em Síntese, uma ação promovida pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Estamos aqui mais uma vez em uma edição dos comentários das lições bíblicas da classe de adultos, lições de adultos, e temos sempre a alegria de estarmos aqui muito bem acompanhados com os mestres ilustres. Me refiro à professora Amildo Prachedes e ao professor, o presbítero João Ribeiro, a quem muita alegria quero saudar. A você que está sempre nos acompanhando, convido você a compartilhar essa live para que alcance outros professores, pastores, membros, obreiros e, é claro, aqueles alunos que também sempre nos acompanham. Muito obrigado. Deixe seu like aí, seus comentários, para que possamos melhorar cada dia mais. O presbítero Sérgio Lins, quero dar boas-vindas a você também e já desejar uma saudação calorosa com a paz do Senhor. Bom, mais uma vez estamos aqui hoje na lição número 10, uma lição muito importante que fala sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã, cujo textual está em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, que diz: "E Abrão deu o dízimo de tudo." A verdade prática nos ensina que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas sobre as nossas vidas. E para hoje, quero mais uma vez desejar a paz do Senhor para a professora Amildo Prachedes. Muito obrigado pela sua presença aqui, professora. Mais uma alegria de estarmos juntos. A paz do Senhor, pastor Sérgio Lins, professor e doutor, que Deus continue nos ajudando nesta caminhada e dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos para levarmos esta explicação da lição número 10, se Deus assim nos permitir. Que benção, também saudar calorosamente. A audiência, né, dos nossos internautas. É verdade, professor Amildo Prachedes, é uma benção, sim. E ao professor João Ribeiro, meu querido, a paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, professor Sérgio Lins, a professora Amildo Prachedes, uma satisfação estar convosco mais uma vez e também cumprimentando todo o público que acompanha, não é, o podcast EBD em Síntese, que Deus abençoe a cada um e a todos nesta aula que vai ser ministrada para a glória de Deus. Que bênção! E hoje, queridos irmãos, eu quero já passar a palavra ao professor João Ribeiro, falando sobre a importância do plano de aula, a introdução. Qual seria, professor João Ribeiro, uma palavra de introdução que preparasse o professor para ministrar essa lição, lição número 10? O que o professor tem que deixar marcado entre os objetivos da lição, os objetivos da aula? Qual a metodologia que poderia sugerir ou qualquer outra orientação que eu acredito seja pertinente na sua ótica? Muito bem, professor. Mais uma vez é motivo de alegria estar aqui com os irmãos e com você, caro irmão que acompanha nossas aulas. Em primeiro lugar, esse tema, dentre o tema da mordomia cristã, ele tem um link com a mordomia cristã no sentido de adoração a Deus, né? A gente precisa explicar a contribuição como um princípio de adoração a Deus, né? A gente adora a Deus das diversas formas, e a forma de contribuir com dízimos e ofertas é uma das formas de adoração, né? Uma expressão de gratidão e também um sentido de serviço, né? É prestar um serviço. A mordomia cristã, ela tem vários aspectos, e nós temos aqui, inclusive, eu fui resgatar, eu tenho um baúzinho ali, eu acho que eu já falei aqui para os irmãos, e eu vou repetir, eu tenho um baúzinho ali com minhas lições, professores e caros Olha aí, já vai lançar um livro, então. O livro tá quase pronto, né? Mas deixa Deus trabalhar, né? Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, algumas lições. Tem essa lição aqui, a mordomia cristã, servindo a Deus com excelência. Essa daqui comentada pelo pastor Helena Cabral, que trata
dentre os assuntos da mordomia cristã no aspecto geral, especificamente da contribuição com dízimos e ofertas, e também essa daqui foi de 2003, se os irmãos procurarem lá no seu acervo, e temos também essa lição aqui, que foi comentada pelo nosso ilustre pastor reverendo Erinaldo Renovato de Lima, que é uma lição mais recente, essa daqui é de 2019, né? Que trata do tema de mordomia cristã, e aí ele explica o que é mordomia cristã, e aí é importante a gente explicar também aos alunos o que é mordomia. Mordomia é aquele que governa uma casa, né? Então, nós precisamos aprender a governar, né? E é bem pertinente aqui a lição do pastor Rinaldo, que ele fala do tempo, ele fala dos talentos e especificamente dos bens, que é o caso que nós vamos explorar hoje. Então, os irmãos, como dica, né, já pedagógica, podem resgatar essa lição para também servir de subsídio para as lições subsequentes. E é interessante notar que, como forma de administração desses bens, né, nós temos aqui o trato com as finanças, né, a administração das finanças, e incorre também na administração da adoração a Deus por meio dos dízimos e das ofertas, e também temos também outros aspectos da mordomia cristã, a mordomia do tempo. Já imaginou se a gente for dizimar igualmente o tempo, né? Que nós precisamos também servir a Deus com o nosso tempo, né? Se a gente fosse também contribuir com o tempo, como nós contribuímos com dízimos e ofertas, seriam 144 minutos por dia, o que corresponde aqui a 2 horas e 24 minutos, né? Então, é muita coisa. E no aspecto específico da lição de hoje, trazendo aqui o método da lição, né? Nós temos aqui o link, como é a sutileza contra a prática da mordomia cristã em relação à contribuição. É importante notar que o nosso tempo é marcado por um apego às coisas materiais, e esse senso de apego, né, que é usado por meio da sutileza do inimigo para que a gente não contribua, né? Então, aqui diz assim: por isso esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu, né? Tudo foi feito por Ele, tudo foi dado por Ele, inclusive o nosso salário, inclusive nossos bens materiais, inclusive nossos talentos, inclusive nosso tempo, e tudo isso precisa ser administrado como um serviço, né? Mordomia significa serviço, né? Servir é governar, não é? Governar é administrar aquilo que Deus nos dá, e nós precisamos saber administrar com sabedoria e graça aquilo que Deus nos deu, normalmente agora especificamente na lição de hoje, com a oportunidade que nós temos, não é, de aprender a respeito do assunto que vamos explicar nessa lição de hoje. Devemos observar que a natureza do culto e seus fundamentos no Novo Testamento não mudaram, né? A gente vai ver o porquê que se contribuía antes e a forma de contribuir hoje, e esse é o questionamento da lição que o comentarista levanta com pertinência, e a gente vai se debruçar sobre esse assunto nesses próximos minutos. Que bênção, né? E assim, professora Milton Praxedes, eu acredito que na introdução, obrigado à contribuição do professor João Ribeiro, né? E assim, é uma lição muito importante. Eu acho muito bacana essa didática de recorrer ao baú, porque nós temos excelentes materiais já publicados pela nossa casa publicadora. Isso aí é sem dúvida. E o bom, né, professor, é que você pode fazer a leitura do mesmo assunto sobre vários espectros, sobre várias óticas diferentes. Então, isso agrega muito, né, o conhecimento, a experiência de quem é docente, né? É bom sempre a gente ter várias fontes de pesquisa, de busca do conhecimento. E aí, eu queria passar a palavra à professora Amildo Praxedes, porque estamos trabalhando com a temática sobre a mordomia cristã, que é uma disciplina prática da vida do cristão, e hoje trabalhar justamente sobre as nossas contribuições, as nossas ofertas, os nossos dízimos. E qual seria, professora Amildo Praxedes, nessa introdução, e aí, claro, já pode partir para o tópico 1, quando fala sobre a prática da barganha, né? Conhecendo o Evangelho e combatendo essa prática da barganha. O que, na sua opinião, o que o professor ele não pode deixar passar quando trata desse
desse tópico especificamente, seja da introdução e já entrando no assunto propriamente dito? Primeiramente, a nossa mordomia cristã, ela é bem ampla, não é? Porque tudo vem de Deus. Os dons espirituais, os dons materiais, a força para adquirir os bens materiais também, a saúde, tudo vem dele. Então, é um privilégio a gente poder servir ao Senhor com os nossos dons, com aquilo que ele nos dá. É como que uma devolução. Eu me lembro das ofertas movidas do Antigo Testamento, né? Em que o sacerdote levava perante o Senhor e trazia de volta, porque ele vai e leva perante o Senhor para ser abençoado. Aquela porção que se entrega a Deus é uma porção que Deus quer para que a gente demonstre a nossa gratidão. Os princípios que levam à mordomia cristã é justamente esse. Gratidão não é barganha, não é você negociar com Deus, é justamente você devolver uma parte daquilo que o Senhor lhe já proporcionou, lhe abençoou, lhe deu. E é um privilégio muito grande a gente ser o mordomo das coisas de Deus. O Senhor, desde o princípio, colocou o homem na terra como mordomo, não é? Lá no Éden mesmo, ele não ficou ocioso, ele foi dado o Éden para que ele lavrasse e guardasse, não é? Ele não ficou ocioso, e o Senhor lhe dava, certamente, as condições para que ele fizesse o seu serviço e o abençoava. E todas as tardes ele tinha aquele privilégio de conversar com Deus. É uma coisa maravilhosa. Nos cultos, nas festas de Israel, também nós vemos o exercício da mordomia. O Senhor disse: ninguém comparecerá perante mim vazio. Em nenhuma das festas, o Senhor falou através de Moisés, em Êxodo, capítulo 23 e 15, e em Êxodo também 34, 20, e em Deuteronômio 16 e 16. O Senhor fala justamente sobre isso. Quando eles fossem às festas, eles trariam alguma coisa, trariam ofertas, trariam dízimos, alguma coisa para oferecer ao Senhor. E a demonstração da honra que nós damos a Ele, como Senhor, como provedor de todas as coisas. Nós devemos a Ele, Ele não nos deve nada. Nós é que devemos tudo. A vida, o sustento, a provisão, tudo vem dele. Então, é gratidão e honra a Deus. O sentido da mordomia cristã não é barganha, como muitos estão achando, e com aquela teologia da prosperidade, que acham que tem que exigir, que pode exigir, que quando Jesus morreu já garantiu direitos, que é só reivindicar. Não é sindicato, não, né? A gente não vai reivindicar nada. O Senhor nos ensinou a pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. E ele ensinou que a gente deveria ser humilde e não chegar botando até o Senhor na parede. Que história é essa, né? Nós não podemos, de modo nenhum, chegar diante de Deus com exaltação, mas com humildade, súplice, né? Pedindo a eles a sua graça, porque nós não merecemos nada e ele nos deu tudo conforme a sua graça. E ele dá até aos ingratos e infiéis, porque está escrito que o sustento ele manda a sua chuva sobre bons e maus e garante o seu sustento pela sua fidelidade do pacto que ele fez com Noé, que haverá semente, sementeira, nunca vai faltar o sustento para o homem enquanto a terra durar. Então, Deus não deve nada a ninguém. Então, não temos que exigir direitos, mas temos que ser agradecidos a Ele por tudo aquilo que Ele já tem feito por nós. Pedro até falou sobre isso, de pessoas que nos últimos tempos haveriam de vir. Segundo Pedro 2 e 3, Pedro fala sobre isso, sobre os falsos mestres, não é? Que haveriam de fazer negócios, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, não é? Eles vêm trazendo heresias encobertas e
e está escrito que eles hão de fazer até negócio com os crentes. Não é assim que muitos estão fazendo? E até fazendo interpretações erradas de vários textos da palavra. Agora, nós sabemos que a bênção do Senhor está a depender daquilo que nós plantamos. Quem plantar mais, ganhará mais. Porque o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Mas não é uma... Você não vai diante do Senhor com este sentimento. Não vai chegar perante Ele com esse sentimento. Eu vou dar para poder receber. Não. Você dá em gratidão. E Ele, pela sua bondade, nos abençoa. E Ele já até falou lá em Malaquias que abundantemente Ele derramaria as suas bênçãos. E nós vemos também outros profetas falando sobre isso, Ageu, que ele fala sobre as pragas, sobre as coisas que vinham sobre o povo de Deus, porque estava faltando o zelo da casa do Senhor, o zelo pelo serviço ao Senhor. Quando eles voltaram do cativeiro em Ageu, Ageu fala sobre isso, eles ficaram cuidando só das suas coisas materiais. Então, a visão material é que leva ao homem ser tão suvina, assim, tão mesquinho com Deus, porque só pensa no seu enriquecimento próprio e muitas vezes esquece até do seu próximo. E isso não é agradável diante do Senhor. Isso se chama avareza. É um pecado gravíssimo e que as pessoas que optam por viver dessa forma estarão fora do reino do Senhor. Está escrito já, os avarentos não entrarão lá. Então, que Deus nos livre, não é? Que possamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, de maneira voluntária, que é assim que agrada ao Senhor, com gratidão e com honra ao Senhor, honrando ao Senhor. Que bênção, professora Milde. E assim, eu queria fazer um adendo, né, dentro desse aspecto, a questão do vale tudo, né? Nesse primeiro tópico, quando fala como moeda de troca, há muitas pessoas que, influenciadas pelo movimento neopentecostal e outras influências relativistas e progressistas, que nos apresentam um Deus que eu posso negociar com ele, seja por meio de um sacrifício, e aí você pode, de maneira análoga, usar o sacrifício até no âmbito não só espiritual, mas no âmbito financeiro. E a gente vê muito isso, né? Olha, você precisa semear, você precisa fazer um sacrifício financeiro para que Deus venha te abençoar. Quando, na realidade, quando Abraão ele entrega o seu dízimo ao Senhor, e isso é claro que aqueles teólogos liberais, e aí o professor João Ribeiro poderá, quem sabe, lá na frente fazer o comentário, alguns teólogos liberais dizem, olha, Jesus, o Novo Testamento não envolve o dízimo é uma prática veterotestamentária, mas enfim, falando sobre a questão da exploração, né? Então, muitos utilizam técnicas da psicologia, do convencimento, da persuasão, para que, em nome dessa, como eu poderia dizer, dessa troca, Deus teria a obrigação de lhe abençoar. E Deus não tem obrigação nenhuma de retribuir 1 ou 10 vezes mais de acordo com o que você contribui. Então, eles alegam esse jogo de troca, né? Quando estamos falando sobre fé, e uma fé não negociável, você está contribuindo com o coração alegre e grato por tudo que Deus te dá. Nós não merecemos nada, não é? E aí você entra dentro do campo da teologia da prosperidade, professor, é exatamente isso. Nós não somos dignos de nada, nós não somos merecedores de nada, é a bondade e misericórdia do Senhor que tem provido nossa vida, e como ato de gratidão nós contribuímos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E aí a lição ainda entra, professora, no aspecto da prática legalista, né? Olha, eu não devo contribuir por mera obrigação formal, né? E aí nós sabemos que de maneira estatutária, de maneira regimental, como obreiro do Senhor, eu tenho que dar exemplo, não é, pastor João Ribeiro? Você que é presbítero, você sabe muito bem, a pastora Mil Prachete, que é esposa do pastor Jonas de Paiva, que é membro da diretoria, sabe muito com propriedade que, até mesmo como pré-requisito para a consagração de obreiro, você precisa comprovar a sua contribuição dos seus dízimos.
E há alguém que diz, olha, isso é o campo do legalismo, olha, as pessoas estão sendo estimuladas a contribuir por obrigação. Não, irmão. Você está sendo convidado a exercer um cargo, uma função na igreja de visibilidade maior, e assim como o Senhor nos ensina nas cartas de Paulo a Timóteo e assim, que nós temos que ser exemplo, inclusive nos nossos dízimos, nossas ofertas. Não devemos fazer por mera obrigação, mas como gratidão. E lembrando que não é uma prática da meritocracia, ou seja, eu vou contribuir porque eu mereço. Não, eu não mereço nada. Apenas eu contribuo com um coração agradecido. E isso, sim, é uma prática distorcida, uma defesa distorcida sobre a mordomia cristã. Professor João Ribeiro, professora Amilde, deseja acrescentar mais alguma coisa para passar a palavra para o professor João Ribeiro? Ele poderá Jesus concluir. é quem é a nossa propiciação, não as É nossas verdade. ofertas, né? Nós Exato. não compramos a Deus. Inclusive, Israel foi taxado de pensar que estava comprando Deus com as suas ofertas. E o Senhor disse que eles tinham cansado. Isaías fala sobre isso. O Senhor falou através de Isaías. Eles cansaram o Senhor com os seus pecados e traziam as ofertas com o legalismo, né? Achando que compraria Deus. E Deus não é comprado por oferta, nem por dízimo, por nada. De graça sois salvos por meio da fé. Nós devemos a Ele. E aí nós aprendemos isso na doutrina de Deus, na escola teológica, na teontologia, que Deus ele tem atributos. E um dos atributos é a autossuficiência, é a plenitude. Deus é pleno, ele tem tudo o que ele precisa, ele é suficiente. Então, nós somos seres que demandamos de Deus, e Deus não demanda nada em relação a todos nós. Ele não precisa do homem para existir, ou para ele ser feliz, ou para exercer a sua majestade, o seu poder. Ao contrário, nós é que demandamos e precisamos dele. Então, de forma nenhuma, seria uma maneira muito equivocada, professora, realmente é verdade, de querer comprar Deus. Obrigado, professora. Professor João Ribeiro, que poderia concluir já essa lição, esse tópico, e já pode entrar no próximo tópico, quando fala sobre a doutrina bíblica sobre o ataque, a doutrina bíblica do dízimo. Muito bem, professor. Aqui, só para reforçar, é a questão do toma lá da cá, né? É a chamada doutrina do toma lá da cá. Eu dou e recebo em volta porque dei, né? E a professora lembrou bem, né, que tem um paralelo entre você orar a Deus e determinar. Uma coisa é você orar a Deus, né, e falar com o Senhor, outra coisa é você querer determinar com confissão do pensamento positivo, né, que é uma das formas da teologia da prosperidade, e também tem a questão do legalismo no sentido de ser salvo por conta daquilo que ele faz, né, pelas obras, né, pela graça foi salvo por meio da fé, e não pelas obras. E a gente viu isso lá na Reforma, quando se pagava pela salvação por meio da compra das indulgências, né? Então, esse é um aspecto que também pode ser complementado em relação ao legalismo, né? E em relação ao tópico que nós vamos explorar agora, a respeito do tópico 2, a professora Amilde já adiantou aqui, tem dois aspectos básicos que o comentarista aponta para essa doutrina sutil, né, contra a prática da contribuição, que diz respeito justamente à questão da avareza, né? Sejam os vossos costumes sem avareza, diz a palavra de Deus, né? Então, a questão da avareza, que impede e até justifica essa falta de contribuição, falta da prática, né, do dízimo, né? E também a questão de dizer que foi só na lei de Moisés, mas a gente já tratou aqui a respeito de Abraão, né? Também tem a questão de Jacó também, que contribuiu, né? Então, não era questão da lei, era questão de expressão da gratidão que Abraão, né, depois de vencer aquela batalha lá, ele contribuiu, deu o dízimo em gratidão a Deus, né? E então não é a questão da lei, não é a prática limitada à lei, como alguns sustentam, diz aqui o comentarista. Na verdade, é uma justificativa muito mais plausível para quem se exime de contribuir, né? E justificando-se, na verdade, o autor explica que é o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a maior raiz de toda espécie de males. O apego não é o amor ao dinheiro. E um outro aspecto é
que o autor, o pastor José Gonçalves, explora aqui na lição é a respeito da falta de ensino sobre essa mordomia, né? Um dos aspectos da sutileza que leva a essa sutileza é porque falta ensino sobre isso, e graças a Deus nós temos tido agora ensinos nas lições a respeito desse assunto. E aqui também a questão de ser uma contribuição imposta, como já falou o pastor Sérgio Lins, né? A questão que não é imposta, é uma questão que, claro, temos os regulamentos e as normas, mas a questão é mais de uma oferta de gratidão ao Senhor, né? E Paulo lembra, diz aqui o comentarista, que a igreja de Corinto era dever de usar, né, as contribuições para sustento dos obreiros, então ele recorreu ao princípio do dízimo levítico que fala lá no texto lá em 1 Coríntios 9 e 13. Né? Então, a gente também tem que ver para que o sentido, né, da mordomia cristã, para que vai servir, né? E é para quê? Para sustentar a obra do Senhor, né? Trazer as ofertas, os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, né? E também a questão da manutenção dos obreiros, né? Manutenção dos obreiros do Senhor, e também da assistência social da igreja. Nós encontramos pelo menos 3 justificativas para basear e embasar a contribuição com dízimos e ofertas. Inclusive, professor, eu queria, para ajudar os professores também, dentro dessa discussão, meu nobre professor João Ribeiro, qual é a fundamentação bíblica do dízimo sob a ótica do Novo Testamento? Eu falo isso porque esse tópico 2, né, ele fala da defesa do dízimo como uma prática da lei, e Cristo cumpriu a lei, e aí a gente começa, né? A teologia da barganha, em que Cristo morre na cruz e nos dá direitos. O que, teologicamente falando, nós herdamos direitos, sim, com o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, aos quais a lei já prevê, e nós herdamos isso de Cristo. Então, nós somos co-herdeiros em Cristo, né, por causa do seu sacrifício. E esses direitos aos quais nós herdamos é a comunhão com Deus, ter acesso à presença de Deus em plena comunhão, porque esse sacrifício nos reconciliou, é o que está previsto lá nas leis cerimoniais que prevêem o sacrifício. Quando eu olho o professor, eu fico imaginando o professor na escola dominical agora, e os alunos perguntam e dizem assim: professor, eu olhei no YouTube, não é assim que o pessoal fala, os alunos? Professor, eu olhei no YouTube, tem lá o professor X, tem o teólogo Y, e ele falou que o dízimo é uma coisa do Velho Testamento, essa ideia lá de Malaquias, essa coisa toda do Velho Testamento, e em Jesus e tudo mais e tal. Bom, a primeira coisa que eu quero apresentar ao professor aqui, né? E aqui, claro que eu fico nessa responsabilidade, que aí depois a professora Milton pode me ajudar, porque aí vai ter alternância das falas, Jesus nunca rejeitou o dízimo. Jesus, de forma nenhuma, rejeitou essa prática. O que ele condenou foi a prática equivocada do uso do dízimo, praticada pelos fariseus e outros grupos que você pode estudar ali, os grupos religiosos. A resposta que Jesus apresenta é a graça transformadora com Deus. Mas vamos lá. Vamos a algumas evidências bíblicas no Novo Testamento que fala sobre o dízimo. Hebreus capítulo 7. Em Hebreus capítulo 7, nós vamos falar um pouquinho ali sobre o sacerdócio e a tribo de Levi, que são os descendentes de Arão, e Jesus pertencia à tribo de Judá, por essa razão, e tantas outras coisas o texto vai falar. E aí, claro que o texto vai devolver a questão do sacerdócio de Cristo, fala sobre Melquisedeque, e aí você pode encontrar em Lucas, capítulo 18, versículo 12, que fala justamente da parábola do fariseu e do publicano, quando ele condena a justiça própria do fariseu. Veja que ele fala que ele era dizimista, ele fala do jejum, ele fala das práticas que ele fazia, e ele diz, olha, esses atos religiosos que eles praticam para vanglória ou para apresentarem um grau de santidade e nobreza, quando na realidade perdeu-se o valor e se tornam vazias, porque para ele
Para aquele fariseu, o fato de ser dizimista era um meio pela qual alcançaria a misericórdia de Deus. E Jesus diz, olha, esse não é o propósito disso. A misericórdia de Deus é dada com base na fé, na humildade. Aquele que pensa que pagou o dízimo para alcançar isso, né, ele sai de mãos vazias. E aí ele fala, no contraste com o publicano, que se considerava um grande pecador, necessitado da graça de Deus, ele recebeu a graça. Então ele apresenta que o fariseu, ele teve um mau uso do dízimo na sua experiência religiosa. E aí vamos continuando. O dízimo ele é mencionado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, verso 23. Você pode anotar aí, professor, e fazer a leitura com seus alunos e entrar nessa discussão. E uma outra evidência também é Lucas, capítulo 11, versículo 42. Então, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, e aí eu vou repetir a menção dos versículos, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 23, e o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 42, você vai ver que Jesus ele condena os fariseus pelo extremo cuidado do dízimo, negligenciando outras. E aí alguém diz assim, olha, Jesus está condenando o dízimo. Não, ele está falando assim, olha, você deve continuar a prática do dízimo, mas você não pode negligenciar a justiça, o amor de Deus. E é exatamente isso. O Mateus ele diz assim, olha, você tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, ele está ecoando a mensagem de Amós, né? Quando Amós ele diz, zelo religioso e compromisso com a justiça, misericórdia e amor devem ser guardados juntamente. Então, ele diz, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. E aí, o que são aquelas? É o dízimo. Então, aqui nós vemos um claro apoio, uma afirmação do próprio Jesus, o Cristo, sobre o dízimo. Quem nunca ouviu falar da oferta da viúva? Quem nunca ouviu falar? Jesus não reprova a sua atitude de fé e contribuição. Você já leu em Atos capítulo 2, se não me falha a memória, Atos capítulo 2 ou 3, agora eu estou usando uma referência de memória, mas lá diz o seguinte, que não havia necessitado algum entre os irmãos da igreja, porque aqueles que tinham riquezas, terrenos e propriedades, eles vendiam e traziam dinheiro para os pés dos apóstolos, que distribuía de maneira equitativa para suprir as necessidades dos irmãos mais carentes. Então, a marca da contribuição está nos princípios da igreja primitiva, a igreja de Cristo. Então, aqui está claro, quando eu falo sobre o dízimo, o apoio de Jesus, é que o dízimo ele é aprovado com firmeza, né? Mas eu não posso julgar ele por si só como autossuficiente. Ele faz parte da prática da mordomia cristã. Portanto, de maneira resumida, Jesus nunca rejeitou o dízimo, nunca condenou o dízimo, mas condenou o seu mau uso, que é exatamente esses ataques hoje que a gente está vendo aí nos movimentos neopentecostais e a teologia da prosperidade. A professora Milton Prachetti poderá concluir esse tópico, professora, e já poderá preparando o nosso coração para o tópico geral 3, que fala sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. E se o professor João Ribeiro também desejar fazer essa conexão, fica à vontade também. Professora Milton. Eu havia visto exatamente esse texto, né, de Mateus 23, em 3, que o Senhor reforçou a necessidade do dízimo, né? Embora eles estivessem exagerando na parte mais religiosa, né, de levar os dízimos à casa do tesouro, e esquecendo o mais importante da lei, que era o juízo, ou a justiça, a misericórdia e a fé, porque nós somos salvos pela fé. Jesus ensinou desde o princípio, né? Quem crê nele não é condenado. E o ato da gente dizimar é justamente o reconhecimento da soberania do Senhor na nossa vida. Reconhecimento de que Ele é o provedor de tudo, que nós dependemos dEle. E, como está escrito lá em Provérbios, também no capítulo 3, 8 e 9, há uma recomendação para
honrarmos o Senhor com as primícias, né? Honramos ao Senhor com as nossas primícias da nossa renda. Os irmãos podem conferir esse texto, que é interessante para colocar para os alunos também, que é necessário a contribuição para sustento. Naquele tempo era dos levitas, não é? Os levitas, eles não tinham herança no meio do povo, e eles precisavam das contribuições dos israelitas para que pudessem ter o seu sustento e também o sustento do tabernáculo, né? As coisas do tabernáculo. E hoje nós temos os obreiros que têm a dedicação exclusiva à obra de Deus, que renunciam o seu trabalho para servir exclusivamente ao Senhor. E desta forma, eles necessitam também ser sustentados pelos crentes, pela igreja. E aqui nós vemos nesse texto de Provérbios 8 e 9, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias da tua renda. É uma honra para o Senhor que nós damos em trazer em gratidão a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. A doutrina da mordomia cristã, ela é bem ampla também, no sentido de você distribuir, porque esse termo de mordomia também significa isso, administração e distribuição também, né? Você distribuir o que você tem com aqueles que têm necessidade. As finanças da igreja é para sustento do templo, sustento dos obreiros, e também para que haja mantimento na casa do Senhor, para sustento do pobre, do necessitado, do enfermo, a pessoa está desempregada. Então, aquela renda que vem para a igreja também serve para essa distribuição com os necessitados. Em Israel, inclusive, tinha, além dos dízimos, havia um dízimo que era de 3 em 3 anos, né? Que o que era colhido era colhido pelos pobres nas fazendas, era deixado para os pobres o que era produzido nas fazendas. É interessante, não é? De 3 em 3 anos, eles tinham esse outro tipo de dízimo que era dado também diante do Senhor. O Senhor se agradava e ele se agrada. Está escrito, quem dá tem até um provérbio que diz, parafraseando o provérbio da Bíblia, quem dá ao pobre empresta a Deus. Está escrito, não é? Que nós, oferecendo aquilo que o pobre tem necessidade, nós estamos servindo ao Senhor e agradamos a Ele também com as nossas ofertas dessa forma. Então, Deus é o Criador e provedor de todas as coisas. E é um princípio básico da mordomia cristã, né? É justamente que Ele é dono de tudo. É Ele que provê tudo. Do céu é a terra, a sua plenitude. No Salmo 24, primeiro, fala sobre isso. Paulo também, em Atos 17 e 24, ele falou que Ele que dá o sustento, a vida, a respiração, tudo Ele fez. O mundo foi tudo foi feito por Ele, e Ele é quem... Ele tanto criou quanto sustenta a todos pelo seu poder. E nós devemos a Ele a honra, a gratidão, o respeito. Eu queria até falar um pouquinho sobre as palavras, essas palavras em hebraico, Menachel Bait, mordomia, quando se fala do mordomo de Abraão, ele era um servo mais antigo, um servo mais velho, certamente até nascido em casa, não é? E era de muita confiança de Abraão, o Eliezer, e foi mandado para trazer uma esposa para Isaac. Ele era a primeira vez que aparece a palavra mordomo, né, na Bíblia, nesse caso de Abraão. Ele era muito rico e tinha um administrador da sua fazenda, dos seus bens. E no Novo Testamento se fala mais em despenseiro, que é praticamente um sinônimo, né, da palavra.
Se bem que você pode especificamente chamar de distribuidor, não é? Daquele que vai distribuir, que vai suprir as necessidades das pessoas. Mas não deixa de ser um administrador dos bens da casa também, do seu senhor. Nós somos despenseiros de Deus, de tudo quanto ele nos entrega. E também dos dons espirituais, nós repartimos com aqueles que nos ouvem. A palavra que nós recebemos, nós distribuímos. Aquilo que aprendemos do Senhor, Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, isto também vos ensinei. Ele estava sendo um dispenseiro dos mistérios de Deus para nós, falando sobre a justificação pela fé e do crescimento espiritual do crente, da edificação da igreja como corpo de Cristo. Tudo isso nós aprendemos com Paulo como um bom dispenseiro, né? E a palavra também diz que o dispenseiro deve ser achado fiel. O dispenseiro da graça de Deus deve ser achado fiel. E em grego é oikonomos. Oikonomos. Oiko é casa, nomos que é distribuidor, supervisor, administrador da casa. Administrador, e no caso, a casa do Senhor. Nós somos administradores ou dispenseiros da casa do Senhor, dispenseiros de Deus, cooperadores no seu reino celestial. No sentido figurado, um pregador do evangelho é um dispenseiro de Deus, é um ministro, é um servo do Senhor. Porque o dispenseiro, o mordomo, é um servo do Senhor, não é? E eu acho interessante também a gente pensar naquela fase em que Israel estava juntando, através de Davi, né? Ele juntou muitas coisas, prata, ouro, madeira, para a construção do templo. E nas suas palavras eu acho interessante ele dizer, mas quem somos nós? Quem sou eu, o teu povo, para trazer tantas coisas, né, perante ti? Porque tudo te pertence, Senhor. 1 Crônicas 29, 10 a 18, os irmãos podem conferir na Bíblia isso aí. Como Davi exultou perante o Senhor, diante daquela riqueza que ele estava vendo, o povo trazer voluntariamente para a edificação do templo que ele havia pensado em edificar, e o Senhor disse que ele não seria o edificador, e sim o seu filho, né? E em Deuteronômio, capítulo 8, nós também vemos Moisés ensinando ao povo sobre a gratidão, na mortonomia, ensinando ao povo que eles, quando eles estivessem na bênção, estivessem em boas posições, quando eles conquistassem a terra, estivessem desfrutando das bênçãos de Deus, não dissessem, foi o meu braço, foi a minha força. Não, você se lembre que foi o Senhor. Foi o Senhor que fez, foi o Senhor que lhe deu a força para adquirir poder. É bom ler o capítulo todo, capítulo 8 de Deuteronômio, que a gente cita só algumas coisas assim, mas lá está escrito tudo como deve se comportar o servo de Deus, porque tudo quanto está escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos 15 e 4, Paulo falou sobre isso, né? Tudo foi escrito para o nosso ensino. Nós somos dispenseiros de Deus, da sua graça, dos seus bens, dos seus dons. Somos dispenseiros de tudo quanto vem dele, para que possamos edificar os outros. Quando a gente está aqui num podcast, a gente está sendo mordomo do Senhor. A gente está sendo um dispenseiro da graça divina, da iluminação que ele nos deu na sua palavra, não é verdade? Estamos sendo dispenseiros dele. Tudo de bom que existe provém dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Tiago já falou sobre isso, não é? Vem de Deus e a ele nós devemos a nossa gratidão. Também podemos ver que somos dispenseiros, não somos donos. Quando usamos, muitas vezes eu tenho meditado sobre isso. Você tem uma casa hoje, isso é minha, não. Amanhã pode ser de outra pessoa, porque a terra é do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você tem um terreno, hoje pode ser um edifício de várias pessoas, né? Estarem ali
Então, tudo provém de Deus e por isso nós devemos ser fiéis ao Senhor e gratos a Ele pela sua misericórdia sobre a nossa vida. Que bênção, que bênção, né? A bênção do Senhor é que enriquece. E é um privilégio, professor Emílio Praxedes, eu fiquei analisando aqui, né? Diante da majestade, da grandeza de Deus, Deus tem a sua habitação, anjos que não faltam à sua disposição, e Ele nos coloca como dispenseiros para cuidar da terra e tratar de tudo isso que Deus nos coloca, né? De toda essa grandeza que Deus coloca, e nos coloca como dispenseiros e representantes dele aqui na terra. Que bênção, né? Então, professor, muito obrigado, professor Emílio Praxedes, professor João Ribeiro, que poderá também nos levar para a conclusão. O tempo voa, né? Levar para as conclusões e as palavras finais também, que nós podemos também, os senhores podem ficar à vontade, professor Emílio Praxedes e o professor João Ribeiro, para as palavras conclusivas. Eu tenho só algo a dizer, mas eu prefiro ouvir dos mestres, para aprender também. Muito bem, é só para complementar esse pensamento do dispenseiro, como o sentido de hoje seria um almoxarife, né? Aquela pessoa que cuida de um almoxarifado numa empresa, né, numa indústria, ou aquele que paga material no serviço público lá, né? O armário lá está cheio de coisa, o depósito, o galpão, né? E o camarada chega lá e vai pedir para ele, né, com aquela requisição, tudo que tem ali está a dispor dele, mas não é dele. Ele vai lá e na prateleira tal e entrega lá para o cidadão tal, e assim é com a nossa prática de mordomia, né? E também, para encerrar, né, o sinopse da lição diz que a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor, como disse bem a professora Amilde aí no Salmo 24, né? E o homem como o seu despenseiro, né? O homem, como bem disse a professora Amilde, foi designado na Terra para esse serviço. A questão é que, às vezes, a gente se coloca numa posição de não ser homem debaixo da vontade de Deus, né? E aí, quando a gente se autoproclama, né, e a gente começa a declarar e a determinar alguém fazer isso ou fazer aquilo, na verdade, nós somos sujeitos à mordomia cristã, né, tanto dos bens materiais, como bem disse a professora aí, os bens espirituais, né, os dons espirituais que Deus nos deu, que não é nosso, e alguém às vezes até bate no peito, né? E Paulo até disse, olha, eu falo língua mais do que vós, mas eu não me meto nesse negócio de me amostrar, não, de me aparecer, nem dizer que sou melhor do que todo mundo. Eu prefiro falar uma palavra que vocês entendam do que outras que mil do que não tem entendimento. Então, esse serviço, esse ato de mordomia cristã faz parte da natureza resgatada do homem em Cristo, né? Porque aí o homem deixa de ser senhor de si, e aí Deus é que vai ser senhor dos seus bens, do seu tempo, né? E também dos seus dons. Que benção. E vou fazendo um acréscimo com a pergunta, né, professor? Qual é a raiz de todos os males, senão o amor ao dinheiro, né? Você falou muito de uma palavra da suficiência, e eu posso dizer isso como exemplo prático, né? Eu vivi uma vida muito corrida, eu sei que eu vivo uma vida corrida, o professor João Ribeiro, a irmã Hamilton, sabe muito bem o que eu quero dizer, mas eu já tive uma vida muito mais agitada. Eu dava aula em universidade, dava consultoria em outros lugares, então minha agenda era super corrida, financeiramente eu estava muito bem resolvido, mas faltava tempo para orar, faltava tempo para ler a Bíblia, faltava tempo para jejuar. Quando Deus começou a fechar as portas, eu não entendi por que tudo aquilo. E, na realidade, Deus me deu a oportunidade para ser dispenseiro em tantas oportunidades, mas eu estava deixando Deus de lado. E aí, no momento em que Deus fechou as portas, não é que sobrou tempo para orar, sobrou tempo para jejuar, sobrou tempo para ler. Eu sei que aqui não é lugar para contar testemunho, mas para dar um exemplo prático de que Deus me deu uma grande lição. Deus é que é suficiente para as nossas vidas. Então, independente das circunstâncias, é Ele que é o provedor das nossas vidas, é Ele que cuida de nós. E muitas das vezes o homem, na sua arrogância, quando tem muito dinheiro, o que não é errado, tá? Eu vou fazer igual o pastor Marcos Souza. Irmão, se
Se você tem muito dinheiro, está ali fazendo mal, irmão, está ali prejudicando, pode jogar sobre mim. Ele dizia muito isso. Ele fala muito isso, mas pode jogar o dinheiro em mim. Eu não tenho... Pense numa coisa que eu queria ser rico, meu querido, né? Ele fala muito isso, muito engraçado, de maneira muito entusiasmado, muito alegre, né? De sorte com que não é pecado você ter patrimônio, você ter todas essas coisas, mas você não pode colocar em seu coração que você é autossuficiente, né? Você tem que reconhecer que é Deus que te deu esse privilégio, é Deus que te deu essa casa, esse carro, esse trabalho, essa oportunidade, né? Não é porque eu sou concursado que eu sou autossuficiente, é Deus que é o nosso Senhor e provedor. Então, essa é a doutrina bíblica, né? Que Deus é que é o provedor e que nós temos que ser agradecidos a Ele, até mesmo pelos recursos financeiros, patrimoniais, ou qualquer que seja a outra classificação quando falamos de recursos. Então, essa seria a minha palavra conclusiva, né? Dizer para que os nossos professores, que Deus os ajude, que Deus possa direcioná-los nesse papel importante, e estimular os nossos alunos a serem mordomos fiéis ao Senhor, né? E muita prudência nessa mordomia, nesse cuidado, né? Aqueles que exercem o ministério pastoral, que o façam com alegria, que o façam com zelo. Aqueles que Deus tem dado dons espirituais, que o façam com zelo, reconhecendo que é Deus. E aí a palavra de Deus é muito clara. É o Espírito Santo que concede conforme o que é útil para a edificação da igreja, né? Então, esses dons que Deus tem te dado, este privilégio, é para a edificação da igreja. E aí eu encerro dizendo, tudo é dele e para ele são todas as coisas. É Ele que é o dono de tudo, nós somos apenas mordomos e devemos ser agradecidos por esse privilégio que o façamos com muito zelo, com muito carinho, fugindo de um coração avarento, um coração voltado a querer tudo para si, porque ao final de tudo, a Bíblia diz, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, você pode correr a vida inteira por patrimônio, por riqueza, por todas essas coisas, né, professor João Ribeiro, quando na realidade você percebe que ela passa pelas nossas mãos e o que você, né, o que você cuidou são coisas passageiras. Enquanto elas estão na nossa mão, que o façamos com alegria, reconhecendo que Deus é o nosso provedor das nossas vidas. Quero passar a palavra conclusiva e já deixando aos professores a palavra final, e assim estaremos encerrando mais edição do nosso podcast. Professor Amir Prachete, suas palavras finais, e professor João Ribeiro, e assim estaremos encerrando mais uma edição do podcast. Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Nessa lição de hoje, nós primamos pelas doutrinas das Escrituras sobre a mordomia, não é? Nós procuramos evitar os equívocos que estão sendo ensinados aí sobre a mordomia, porque mordomia não é barganha, mordomia é honra e gratidão a Deus pelas suas dádivas amorosas, né? Graciosas, e mordomia cristã não é um fardo, é um privilégio servir ao Senhor, não é? É um privilégio poder devolver uma parte, uma partícula daquilo, do muito que Deus nos dá, e sempre estaremos devendo, porque a medida é sacudida, não é? A medida é abundante que Deus nos dá de volta, porque Ele é quem retribui a cada um conforme as suas obras. Que os nossos alunos, que os nossos professores possam ter uma boa aula, que possamos levar este conhecimento aos nossos alunos para que eles não sejam iludidos, não é? Pela mordomia da barganha, que Deus tenha misericórdia, que eles aprendam a servir o Senhor com alegria. Amém, que bênção. Paz do Senhor para todos. Amém. Obrigado, professor Amir Prachete. Que bênção. Professor João Ribeiro, suas palavras e considerações finais. Muito bem. Só para lembrar também, no livro texto, né, do professor José Gonçalves, né, ele dá, principiando, introduzindo essa lição, ele dá testemunhos de pessoas da igreja, não é, que foram alcançadas por meio do serviço dos bens materiais que os irmãos
contribuíram com a igreja e as pessoas que foram abençoadas e deram testemunhos, né, no livro e que serve de edificação para nós. E também, estendendo também, como bem disse a professora Amilde, né, a questão da mordomia cristã no aspecto dos bens materiais, dos talentos, né, que não são nossos, e também do nosso tempo. Ou coisinha difícil, rapaz, a gente... E aí, o senhor falou aí, professor, parece que eu estava olhando para um espelho, né? A questão de administrar o tempo é uma coisa muito séria, né? E a gente fica correndo atrás de muitas coisas e só uma é necessária, né? E a Maria escolheu a melhor parte, que não lhe seria tirada e que possamos também seguir esse exemplo. Que E bênção. também E é transmitir para isso. outros. Que bênção, é verdade. Então, é isso, queridos. Mais uma vez, muito obrigado. Você que tem nos acompanhado aqui no nosso podcast, o EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Agradeço demais de coração a companhia, sempre muito agradável aqui e de muito aprendizado. Saiba que a cada aula eu estou aprendendo muito com a professora Amilde Prachedes e o nosso professor João Ribeiro. Quero mais uma vez agradecer aos senhores pela singular contribuição, que eu tenho certeza que a cada encontro temos sido muito edificados. E muito obrigado a você, que Deus abençoe. E até a próxima edição do nosso podcast EBD em Síntese. Um forte abraço e a paz do Senhor. Paz do A Senhor. paz do Senhor para todos.